Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Sem citar um nome ou algo assim que te possa pôr em saia justa, mas você lembra de alguma situação que quando você entrou na política, que pode ser já eleito, ou quando você estava concorrendo, ou quando você era apenas um militante, que testou assim sua honestidade de forma que te balançou, ou que você falou, não acredito que eu tô vendo isso aqui? Teve alguma situação do tipo? Cara, testar minha honestidade não, porque eu nunca cogitei sair do prumo. Mas é óbvio que você estando dentro da política e você vendo como as coisas funcionam, eu sei muito bem que se eu quisesse fazer corrupção, eu poderia. Eu Sim. conseguiria. Eu sei. Sabe os caminhos já. Eu já sei os caminhos. Eu sei. Eu não faço porque eu sou honesto. Sim. E isso não é, infelizmente, não é o padrão, cara. Infelizmente, muita gente se corrompe, muita gente se vende e muita gente usa a política como negócio, né? Como business. E eu acho que, cara, eu prefiro continuar tendo o padrão de vida que eu tenho. Deus já tá me viabilizando diversos mecanismos lícitos para tentar melhorar minha condição de vida. Então eu não vou fazer nada de errado. Acho que é um dado que deve estar no portal da transparência. Qual é o salário de um vereador em São Paulo? Dá 19 líquido, que é o que eu lembro. O bruto eu não sei. É muita coisa, cara. Então, eu já tenho um salário bom. Por que eu vou precisar... por que eu vou fazer qualquer coisa errada, entendeu? E além disso, cara, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Sim. Então eu fico pensando, pô, será que o cara que pratica corrupção, ele não tem temor algum do que possa vir depois? Porque se ele acredita minimamente que existe um Deus, que existe um juízo, que existe um transcendente, ele tinha que ter um pé atrás. E o que eu percebo é que muita gente não tem esse pé atrás, né? Sim. E é óbvio que isso não é só da política, né? Em todos os aspectos, em toda a área da vida, a pessoa pode ser uma pessoa desonesta. Mas na política, infelizmente, a gente vê muito. Olha só quem tá na presidência, pô. O cara foi condenado, foi preso e voltou. E o pior, os incentivos que o Brasil fornece são de que vale a pena. Porque todos os corruptos que cometem corrupção a rodos, os maiores corruptos da história do nosso país, todos eles se deram bem. Nesse cenário tão nefasto, cara, tão desanimador que é do Brasil, por que você quis entrar na política então, assim? Primeiro porque quando eu era criança, adolescente... Todo adolescente, ele é sonhador e é meio idiota até certo ponto. Então, era um pouco idiota, assim, achava, nossa, vamos mudar esse país, né? Então, entrei de cabeça logo na época do impeachment da Dilma. Mas depois eu continuei nesse caminho porque eu percebi que eu estando lá, pelo menos eu tô ocupando o lugar de alguém que não vai ser tão honesto quanto eu. Sim. Eu estando lá, pelo menos eu vou estar defendendo ideias corretas e é um a menos para defender coisa errada. Sim. Então, eu sei que alguma coisa, por mais que seja mínima, eu tô melhorando. Então, só de eu poder fazer o que eu falei das emendas, só de eu destinar as emendas e não pedir nada em troca, já é um avanço. Já é um avanço. O Holliday, por exemplo, que foi quem me apoiou para ser vereador e hoje está fazendo medicina, ele chegou a gravar um esquema de corrupção com emenda parlamentar. Ele gravou o esquema em parceria com a Justiça. Os caras falando em voltar 20%, 30% do que era destinado de emenda. Então, o vereador, na época, devia ter 4 milhões para destinar por ano. Imagina quanto não seria. Tudo isso voltaria para ele, caso ele fizesse o esquema. Ele gravou tudo isso. Sabe o que aconteceu? Nada. Não adiantou de nada. Então, assim... também eu não entrei agora na política com essa utopia de que o Holliday já demonstrou o suficiente pra mim de que não dá pra você ser o maior herói de todos. Você tem que ser herói no seu dia a dia e na sua prática. E é isso que eu tô tentando fazer, entendeu? Sim. Cara, você falou 4 milhões, 20% seria 800 mil reais. Exatamente. Cara. Meu Deus, é muito dinheiro. Exatamente. É muito dinheiro. E a facilidade que esses caras têm pra lavar dinheiro é muito grande, né? Então, o cara que é corrupto, ele vai ter caminhos, né? E se a gente pega... Se já teve escândalos de corrupção, isso deve ser a ponta do iceberg. Eu não tenho como dimensionar o quanto que tem de corrupção no nosso país, mas eu suponho que seja muito grande. Porque se para um cara que nem o Holliday, que é um cara combativo, que é um cara de rede social, que as pessoas temem muitas vezes conversar, chegou proposta, eu fico pensando assim, quanta gente não enche o bolso com a política.
quanto mega empresário por aí, na verdade, não fez o dinheiro de forma honesta. Então infelizmente, é nisso que a gente tá. Mas é isso que eu falo. Quando tem até um texto de Romanos que eu tava lendo esses tempos atrás, que diz assim, não há um homem bom. Um bom sequer. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então, assim, quando Jesus veio ao mundo e ele olhou para como funcionavam as coisas, tanto do Império Romano, tanto da própria elite religiosa da época dele, ele estava revoltado com aquilo. Ele olhou para aquilo e falou, olha, esse mundo realmente é mau. E ele sabia que aquilo ali era mau. E mesmo assim, ele morreu por esse mundo. Sim. Então, para que ele pudesse salvar pelo menos uma parte dessas pessoas, né? E eu espero estar, e é nisso que eu coloco minha esperança, eu espero estar entre esses salvos. E como salvo em Cristo, como eu tenho que dar frutos, eu tenho que o Espírito Santo, através de mim, melhorar as coisas. Então, eu acho que a política é um campo muito fértil para isso. Então, é aquilo que eu falei. Se a regra é você ser um cara com ideias ruins ou um cara desonesto, eu estando lá fugindo da regra, eu tenho certeza que eu estou glorificando o nome de Deus e é isso que eu pretendo continuar fazendo. Eu acho que só uma confusão nessa questão que eu, sendo evangélico, me incomoda. Se você fala desse ponto de vista, que eu concordo, se for dos frutos, do ponto de vista do exemplo, de fato, faz a diferença. Eu acredito que a gente precisa ter bons cristãos na política. Me incomoda quando essa melhora tenta acontecer por meio político. Aí você vai querendo um Deus, ainda que não seja revolucionário, que seja reformador, um Deus ativo politicamente, que eu acho que é uma das grandes coisas que a humanidade, que a reforma protestante deixou de bom para a humanidade, foi clamar a separação do Estado da igreja, sacou? Sim. E é uma coisa que eu critico muito hoje o neopentecostal. Então, assim, faz sentido o que você fala pra mim, e em parte eu concordo, mas eu acho perigoso, cara, quando a fé quer usar do Estado. Talvez enquanto indivíduo, você quer falar mais enquanto indivíduo, né? Sim, mas é que não tem. Isso é uma coisa que às vezes debato na internet também. Você tem um negócio chamado Estado laico. E as pessoas perderam de vista o que significa o Estado ser laico. O Estado laico significa que a religião ela não vai subjugar outras religiões? Significa. Isso é Estado laico. Agora, significa que a religião não vai participar da política? Não. O Estado laico ele surge exatamente para garantir que todas as religiões, todas as correntes ideológicas que também são religiosas, todas as correntes possam se expressar politicamente sem ser perseguidas, sem ter o seu direito retirado. Então, eu, enquanto cristão, eu posso até falar para você, olha, uma coisa é minha religião, outra coisa é o pavanato político. Mas isso eu não estaria sendo sincero. Porque qual que é a verdade mais fundamental da vida de uma pessoa, senão a sua verdade religiosa? Então, a verdade mais fundamental da minha vida é Jesus. E eu não tenho como dizer que isso não vai me influenciar. Enquanto político, vai me influenciar. Agora, significa que eu devo impor para as outras pessoas a minha religião? Não. Até porque eu estaria indo contra o que Jesus pregou, né? O reino de Deus, ele não vem por força nem por violência. Ele vem pelo anúncio da palavra de Deus e vem por bons frutos. Então, quando eu falo que eu posso melhorar as coisas, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando eu faço uma destinação correta de recursos públicos, é menos gente morrendo de câncer. Menos pessoas tendo problema na fila da saúde. Quando eu faço uma destinação correta de recurso público, significa que eu vou ter uma melhor educação. Quando eu, por exemplo, consigo defender, por exemplo, que o aborto ele seja evitado, quando eu crio algum projeto de lei que dificulte o aborto, são vidas, literalmente, que estão sendo salvas. Então, dessa forma, eu estou melhorando a sociedade. E, para isso, eu acho que você vai concordar comigo, para isso eu não estou impondo minha religião para ninguém. Não. Eu estou dando frutos por meio da minha atividade política. Da mesma forma que um padeiro, quando ele faz um bom pão, e ele é um cristão, ele está glorificando a Deus por meio da atividade dele. Da mesma forma que você, quando você faz o seu humor, e o seu humor faz as pessoas riem... É complicado. Eu entro em questionamento. Mas assim, o humor, cara, ele também é um trabalho que pode ser usado para glorificar a Deus. Então, acho que em todas as áreas da vida a gente pode ter frutos, né? E dar testemunho. É engraçado que as pessoas, elas tentam excluir, tendem a fazer essa separação, sabe? Como se você tivesse duas vidas, ou como se pudesse pegar a sua alma e dividir em duas. Exatamente, eu poderia mentir aqui pra você. Seria até soa melhor pro público laico, né? Pra quem não gosta muito de religião, eu tenho eleitores que não são religiosos, e eu acho que soaria melhor pra eles eu falar, não influencia não. Influencia. Sim.
Até fora, tipo assim, de políticos. Você, por exemplo, o pastor que vai no pastor, o padre, ou até religiões que o espírita, que quando faz uma obra social, ele tá vindo de uma motivação transcendental, ele tá trazendo modificação na sociedade, de fato. Sim. Eu vejo isso porque eu vi já muita gente que estava envolvida no tráfico, no interior que eu morava, de repente o cara tava na igreja, opa, o cara mudou de vida. Mudou de vida. Entendeu? Eu vejo que tem pastores, o trabalho de pastores em penitenciárias, que realmente muda a vida de alguns ali. E o moderninho, ele quer olhar pro religioso de cima para baixo com cara de nojo e dizer que não faz diferença quando você tem uma estrutura ética, moral influenciada por valores judaico-cristãos, né? Sim, com Aqui certeza. no Ocidente, sobretudo. E existe um preconceito principalmente com o evangélico pentecostal. Por que existe esse preconceito? Porque quem escolheu o pobre foi a teologia da libertação, a teologia da missão integral, que são teologias de esquerda. Marxista. Mas o pobre não escolheu essas teologias, o pobre escolheu o pentecostalismo, que é uma forma intensa de fé, é uma forma intensa e radical de buscar Deus. E quando você olha o riquinho que mora na Vila Madalena, ele convive com a empregada dele, mas a convivência muitas vezes é superficial. E ele não entende o que a empregada dele pensa. E ele tem preconceito com a forma de vida da empregada dele. Ele olha pro crente por ser pobre e ele fala, o pensamento dessa pessoa é de segunda categoria, a opinião dele não vale tanto. Quando foram dar atenção pro evangélico pentecostal? Quando começou a ter poder. Sim. Quando começou a eleger deputado, quando começou a virar um mercado gospel, esse mercado começou a dar dinheiro. Então eu acho que a opinião dessas pessoas foi marginalizada, nem tanto pela questão religiosa, mas muito mais por ser uma expressão religiosa de pessoas mais humildes. Sim. O neopentecostalismo, ele é basicamente negro e periférico, essa é a impressão que eu tenho. Exatamente. Não é olhando no censo, não. E, cara, agora sim, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter essa autocrítica. Eu, como cristão, me incomoda ver figura como Malafaia com um protagonismo político muito grande. Um cara que, teoricamente, a teologia tem um pezinho lá na teologia da prosperidade. Me incomoda bastante. Eu acho que eu sou contra essa divisão que o moderninho, o muito limpinho, propõe. Tipo assim, para muitos você não poderia estar falando de Cristo porque você é uma figura política. Sim. Eu acho isso um absurdo. Mas eu também acho que tem que ter uma autocrítica, cara. Que os caras deturpam, prostituem o evangelho às vezes, cara. Sim. Eu não distribuí panfletos em porta de igreja, mas não em nenhum momento subi em púlpito para pedir voto. E nunca vou fazer isso. Eu acho que o púlpito ele é um lugar para anunciar o evangelho e a palavra de Deus. E eu não confundo as duas coisas. Acho que a teologia da prosperidade é um mal que deve ser combatido, sim, porque ela perverte o evangelho. Então, o evangelho é Deus te deu tudo de graça e em resposta a isso, você faz as boas obras. Você não é salvo pelas boas obras. A teologia da prosperidade é o oposto. Você dá pra você receber em troca. Então vira um Deus da barganha. Deus vira o gênio da lâmpada, né? Exatamente, que é a mesma coisa. Não traí, não peguei ninguém, não usei droga, manda minha geladeira nova aí. E é a mesma coisa por exemplo, a teologia do coach, que é a versão mais nova da teologia da prosperidade. E essa eu acho bem gay. Os pastores ficam com a calça apertadinha, chorando. Até o jeito de falar, até o louvor. Chorando, se você se porta como... Se você sentir... Pô, irmão, Jesus tá olhando assim. Mas tirando as piadas à parte, a teologia do coach é uma outra forma de teologia da prosperidade também. Sim. Que Deus vai resolver os seus problemas, mas não é mais o financeiro, é o emocional. Então, e o homem continua sendo o centro. O homem não deixa de ser o centro. E o problema do mundo pro evangelho o homem tem que deixar de ser o centro. Sim. Ele tem que olhar primeiro para Deus e depois para o próximo. Sim. E ele tem que ser o último nessa escala. Eles não. Quantos pregadores você não vê confundindo mensagem de coach com o evangelho? O cara fala, não, você é bom. Existe verdade em você. Seja a sua melhor versão. Você é o ponto fraco de Deus, disse David Leonardo. Que melhor versão? Eu sou um merda. Exato. Se não for o evangelho, se não for Jesus, eu sou incapaz de fazer qualquer boa obra. É o que a Bíblia ensina. Tudo que existe de bom em mim, não atribuam a mim. Por favor, não me parabenizem. Parabenizem a Deus, porque vem dele. E tudo que existe de ruim é minha responsabilidade. Exatamente. Então, se tem alguma coisa que eu teria mérito, é mérito em ir pro inferno. Isso. E eu não vou, pela graça de Deus, pela proteção que Deus me dá através do seu sacrifício na cruz. Então, esse o meu problema. E agora, isso quer dizer que eu acho que um pastor não pode ter opinião política? Eu acho que ele pode ter opinião política.
Se eu fosse um pastor exercendo o pastorado, eu não falaria como eu falo hoje enquanto político. Sim. Enquanto político, eu sou um soldado no campo de batalha e o discurso é sempre mais combativo. Você tem uma postura diferente que não é uma postura ideal para você pregar o evangelho. Agora, se eu fosse um pastor, minha preocupação não seria tanto política, seria muito mais em anunciar o evangelho, que é o que realmente transforma as pessoas. Então, assim, eu acho que cada um faz o próprio juízo, né? Cada pastor que tome a sua própria decisão, mas eu acho que a partir do momento que eu sou um pastor e eu me comprometo muito com a política, eu posso afastar um determinado público que poderia estar ouvindo o evangelho. Sim. Então, eu teria uma outra postura se eu fosse o pastor, eu não teria uma postura tão aguerrida na política quanto eu tenho por ser um político. Eu concordo também. E politicamente, em relação ao Malafaia, eu concordo com quase tudo que ele defende, tá? 99%. E não tô aí pra fazer juízo a respeito dele. Agora, não significa que, teologicamente, eu também preciso concordar com tudo. Né? Então você discorda teologicamente da postura de Malafaia? Eu acho que quando fala de teologia da prosperidade, eu discordo, por exemplo. E envolvimento político também, o excesso? Cara, eu não sei até que ponto eu nunca vi ele pedir voto em púlpito, né? Se eu fosse ele, não teria tanto um comprometimento político tão grande quanto ele tem. Mas aí é um juízo pessoal dele. Eu não acho que isso necessariamente Você tem contato com ele? Muito pouco, assim. Nas manifestações eu encontro ele, cumprimento, sempre muito educado. Quando tiver com ele, pede pra ele confiar num técnico de som. Não precisa gritar tanto no microfone. Pede pra ele pro cara aumentar o volume. Cara, mas você sabe que eu tive muita dificuldade de modelar essa minha forma estridente de falar, exatamente por vir também do meio pentecostal. Do meio pentecostal, né? Porque a forma enfática de falar alto, etc. Com emoção. É uma característica. A gente aprende isso desde cedo. No púlpito, quando... Isso é uma virtude também que eu vejo no meio pentecostal. Desde cedo, as pessoas são incentivadas a falar no púlpito, são incentivadas na música. Cara, a igreja é uma fonte cultural muito grande, que outra vez a elite de classe média alta despreza. Você vai ver um monte de cantor negro americano, eles começam geralmente em igrejas pentecostais, cantores negros, assim. Eu tenho um comediante, Chris Rock, que levou o tapa lá, eu gosto dele demais. O jeito que ele fala no palco, cara, você vê como ele modula, salvo engano, ou era o avô dele, ou era o tio, não lembro, era pastor pentecostal. Então, às vezes, bate a perna no chão, a forma que fala, a tonalidade, o jeito da voz. E eu mesmo, a primeira vez que eu vi uma orquestra foi na igreja, cara.